Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é o nosso grupo composto pela Juliana, pela Damares, pela Carol, pela Karen e pela Ana Júlia. Nós somos do terceiro semestre e a gente entrevistou uma diretora da escola da Ana Júlia, que depois ela vai falar mais para vocês sobre. A gente pesquisou sobre o tema da ludicidade e vimos que a ludicidade é muito mais do que trabalhar com as crianças, é fazer com que o trabalho que a gente desenvolva com as crianças seja de uma forma interessante, que traga uma alegria para elas, seja de uma forma prazerosa e que não fique algo cansativo, mas fique algo que as crianças queiram estar lá e queiram participar do trabalho. Eu espero que vocês gostem da nossa entrevista e é isso aí. Thelma Vilarins, conhecida como Thelma Vilarins. Sou diretora de educação básica, já fazem 4 anos, porém fui professora de educação de ensino fundamental durante mais ou menos uns 18 anos. E estou muito feliz agora, porque o meu forte era educação infantil e fundamental, e agora eu mudei de lado e estou como professora. Então, assim, está sendo muito satisfatório estar trabalhando como diretora de creche, e vamos ver o que eu posso fazer para ajudar vocês. Então, a primeira pergunta é o que você acha de trabalhar de modo lúdico no ensino fundamental? Fundamental. Bom, com a experiência que eu tive ao longo dos meus anos de magistério, eu percebi a importância de trabalhar o lúdico em todas as matérias. Então, eu gostava muito da parte de língua portuguesa, trabalhar o lúdico nas contações de história, no próprio ditado de palavras, no próprio texto, sair com as brincadeiras. Então, o que eu achava de mais interessante era nos meus ditados, né? Os ditados que não podia usar a palavra ditado, eu já coloquei como reflexão de palavras. Então, o que acontecia? Eu ditava as palavras e a gente colocava no outro dia isso em prática, como? Na brincadeira de casinha. Então, se era, por exemplo, quando você alfabetiza o primeiro ano, né, que eles estão acabando de sair da educação infantil, você não pode ter o lúdico de uma vez. Então, o que acontece? Sempre tem o dia da brincadeira. Então, o que a gente fazia? A gente aproveitava na alfabetização, tirar dessas reflexões, por exemplo, a palavra panela, concha, liquidificador e assim por diante. E no outro dia nós montávamos a nossa cozinha. Então, porque como você tem que trabalhar a sequência didática, então você trabalhava no ditado a sequência didática, mas na forma lúdica. Texto, eu sempre nas horas que eu contava as minhas histórias, no outro dia nós trabalhávamos como o quê? Com o concreto. Então, a gente trazia as fantasias, trazia as coisas que tinham ali, nós brincávamos com a história. Então, eu acho assim, jogos e brincadeiras no fundamental é fundamental. Nós nunca devemos pegar papel, lápis, ficar sentado na cadeira. Não, tem que vivenciar tudo, a criança tem que vivenciar o que ela está aprendendo. E eu acho assim, na brincadeira você aprende muito mais do que na escrita. Porque a gente tem que olhar também os nossos alunos que só aprendem no concreto. Os nossos alunos agora, os especiais que estão vindo pra gente, nós temos que ter esse olhar diferenciado. E o lúdico, ele abre um portal assim imenso para que a gente possa estar trabalhando com essas crianças, assim, através dos jogos, dos blocos. Tem muita coisa interessante para você estar colocando dentro da sala de aula do que você deixar uma criança sentada e aprendendo da lousa e no caderno. Nas suas aulas, você utilizava esse método? Sim, sempre. Sempre. Minhas aulas nunca foram cansativas, nunca. Quando eu percebia que as crianças estavam assim, super cansadas e eu precisava aplicar, por exemplo, a tabuada. A tabuada é uma coisa que a gente leva para o resto da vida. Eu sempre aplicava o bingo da tabuada, o bingo. Então, levava as balas, né? E a gente formava os grupos e era uma coisa assim muito interessante que eles aprendiam com os jogos. Eles sempre aprenderam com os jogos, tanto na amarelinha quanto no bingo e aí por dentro com os blocos. Então é assim uma coisa muito interessante você utilizar em todas as matérias você tem que não esquecer do lúdico, nunca, porque quem não gosta de brincar?
E a gente tem a experiência aqui, né, Ana Júlia? Porque na brincadeira, as danças, a gente percebe que as crianças, aqui na creche, a gente percebe que as crianças aprendem muito mais, não esquecem. Quando você brinca com ela, você brinca ensinando, porque tem criança que só aprende brincando. Então você tem que brincar ensinando, certo? Comente uma experiência de uma aula lúdica aplicada por você. Então, essa aula do bingo, né, que eu dei foi muito interessante, porque eu achei que as crianças tinham dificuldades na tabuada. E para não ficar aquela coisa maçante, eu distribuí as cartelas, né, com o resultado das tabuadas. E foi muito interessante, porque virou uma palhaçada. Quase eu não consigo dar aula, porque todo mundo aprendeu muito rápido, porque eram as cartelinhas. Primeiro a gente ficou 2 dias estudando. E foi muito interessante porque a hora que eles viram as balas e viram que quem aprendesse e ensinar as outras crianças, eles se sentiram muito importantes. Então, na brincadeira, eles brincando de bingo, e era muito legal porque quando a criança conseguia passar a tabuada do 9, por exemplo, que era fácil, né? E ao mesmo tempo difícil, já era o bingo, e olha, as balas iam pra lá. E aí o que acontece? A gente conseguia aquele grupo, né? Na brincadeira de novo, formar outros grupos, porque o grupo vencedor iam formando novos grupos para eles aplicarem essa parte da tabuada e do bingo. Então, foi assim muito interessante essa parte da matemática, e eu fui levando ao longo do tempo. Toda vez que eu ia ensinar a tabuada, eu aplicava o bingo. E é muito interessante a brincadeira com o bingo. Hoje, como diretora de educação básica, você aplica alguns projetos aqui na creche. Como diretora do ensino fundamental, você aplicaria esses projetos ou você acha que seria muito básico? Eu acho assim que se eu porventura um dia chegar a ser pegar uma escola, né, de educação básica, porque você viu que eu não escolhi porque eu não quis, porque eu acho que aqui na creche você tem assim um olhar diferenciado, que você pode estar observando da onde que vem tanto problema na educação básica, né, no fundamental, e você percebe que são as portas fechadas. Você percebe que quando uma criança sai da creche, ela sai com tanta riqueza de brincadeira, chega no infantil, ela vai afunilando, chega no fundamental, acaba. Não. Quando eu for, porque eu ainda pretendo pegar uma escola de fundamental, eu gostaria de mudar todos os projetos e começar a trabalhar essa parte lúdica. Desde do fundamental, porque eu gosto muito de teatro, eu gosto muito de brincadeiras, brinquedos e brincadeiras. Eu acho que a criança, ela construindo os próprios brinquedos, a aula começa a ficar muito rica. Você faz um trabalho de ciência. Quando você monta uma feira de ciência com as crianças, não chega a ser o lúdico, mas aquela parte que ela está construindo para essa feira é o lúdico. Quando ela está construindo os personagens e ela começa a brincar dentro da sala de aula com os personagens que ela construiu, isso é o lúdico. As pessoas precisam entender o que é o lúdico para a criança, o que é a brincadeira para a criança. Então não é assim, você chegar e você falar, não, dessa forma ela aprende, não. Primeiro você vai pesquisar, você vai jogar do jeito mais criativo que você puder, e você nunca deve pensar que uma pessoa fechada com livros, não, ela não é só isso que ela aprende com a vida, ela já traz uma bagagem de vida, e você precisa aproveitar essa bagagem que ela traz, e com essa bagagem, ela trazendo essa bagagem, você vai tirando essa bagagem de dentro dela, como? Na brincadeira, porque na brincadeira você consegue fazer com que a pessoa seja verdadeira, a gente consegue, por brincadeira, mostrar o que realmente a gente é. E você sabe que eu gosto muito de brincar. Então, obrigada pela sua participação, professora. Tchau. Precisando, as ordens.